A paz do Senhor seja com todos. Aqui para mim é madrugada, nós acordamos agora às 3h pouca da manhã, vamos orar, apresentar ao Senhor as nossas causas, né? E aí eu vim para cá para ter um dedinho de prosa com vocês. Quem quiser assistir, é uma bênção. Quem não gostar do conteúdo daqui do canal, a gente respeita, certo? Então cá estou eu nessa madrugada para falarmos sobre os últimos dias e as sutilezas de Satanás. O que é uma coisa sutil, é uma coisa disfarçada, é uma coisa suave, é uma coisa que você nem percebe e quando pensa que não, lá está o acontecimento, certo? Então, nós vamos, é assunto de uma escola bíblica dominical e eu estou com a minha colinha aqui, certo? Essa aula ela foi dada no ano de 2016 e ela é muito importante e eu quero estudar um pouquinho com você aqui para você que se interessa. Para quem não sabe, o canal tem a intenção de trazer a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o conteúdo daqui do canal é Bíblia. Nós falamos de Bíblia, nós ensinamos Bíblia, né? E cá estamos para fazer a obra do Senhor. Qualquer barulhinho externo, pode ser minhas cachorrinhas, que eu tenho 3 aqui em casa e elas fazem uns barulhinhos extras, mas barulho por fora não muito porque é madrugada. E na madrugada é bom demais que é tudo silencioso. Bora estudar um pouquinho a Bíblia, bora aprender um pouquinho da palavra do Senhor. É importante. Jesus disse, feliz daquele que ouve a palavra e a executa. Ele considerou os irmãos dele e a mãe dele. Todo aquele que ouve a palavra e a executa é considerado como mãe, irmão, irmã, família de Jesus. Bora lá. Ainda não é inscrito, não? Se ainda não é inscrito, tá na hora de se inscrever. Se inscreva no canal e participe conosco dos estudos da palavra do Senhor. Nós agora estamos lendo o livro de Eclesiastes. Então participe com a gente em nome de Jesus, tá bem? A base para nós começarmos essa parte da palavra de Deus que vai nos ensinar sobre a sutileza de Satanás é Colossenses capítulo 2, do versículo 4 até o 11, que diz assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradução dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 4 até o 11, nós lemos. E Paulo ele nos aconselha aqui acerca de não nos deixarmos levar pelas vãs sutilezas. Nós devemos ter atenção dobrada em relação a tudo quanto se diz respeito à palavra do Senhor. Por isso daí a necessidade enorme de você conhecer a Bíblia, de você estudar a Bíblia, porque aí você vai compreender
as coisas exatamente como elas são e não como dizem que são, entendeu? Vamos lá. Primeira, as artimanhas de Satanás. Primeira artimanha que nós vamos analisar: lobo em pele de cordeiro. Desde o princípio, Satanás tem se infiltrado nas igrejas como se fosse um de nós. Porém, sua intenção é introduzir o erro no meio do povo santo. Ele apresenta-se como ovelha, mas interiormente é um lobo devorador. E muitas vezes usa pessoas que estão dentro da igreja, mas não obedecem à palavra de Deus, para desviar da vontade do Senhor os demais irmãos. Você pode pegar sua Bíblia e ler lá no capítulo 7, o versículo 15 do livro de Mateus, para você ter uma ideia do que eu acabei de dizer. A Bíblia classifica-os como os falsos apóstolos, os falsos mestres, os obreiros fraudulentos, identificados como agentes de Satanás que se transfiguram em ministros de justiça. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Devemos, pois, ter todo cuidado e toda vigilância ao lidar com eles. Afastar-se é o melhor a fazer. Então, se eu sei que alguém não está andando dentro dos preceitos da palavra de Deus, porque a nossa segurança de que estamos fazendo o que é correto é se nós estamos na palavra de Deus. Como é que eu sei que eu estou dentro da palavra? Se eu ler ela, aí eu vou saber o que é que tem dentro dela e o que vier que nós estiver combinando, eu vou entender. Mas se eu não ler, eu vou aceitar tudo que me oferecerem dizendo que é de Deus. Então, primeira coisa, se eu sei que uma pessoa, ou uma entidade, ou uma instituição, seja lá o que for, ela não está dentro dos preceitos da palavra de Deus como ela é, o que eu posso fazer? Me afastar. A Bíblia diz: afaste-se, sai do meio dela. Então, o melhor fazer é se afastar. Se você percebeu o erro, se você percebeu que é lobo vestido de cordeiro, se afaste. O melhor que você tem a fazer é se afastar, diz a palavra do Senhor. Segunda artimanha, suas estratégias. Então, a primeira artimanha é lobo vestido de cordeiro. Diz que é a palavra, diz que está servindo, mas as atitudes a gente vê que é aquele gato escondido com o rabo de fora. Cai fora deste lugar, sai daí. Segunda, a artimanha de Satanás são as estratégias. Então vamos lá. Os expositores das estratégias satânicas capricham nas aparências. Pois bem, pois costumam apresentar o seu movimento como paraíso perfeito aqui na terra. Leia lá 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Eles capricham no espetáculo, ele capricha na emoção, ele capricha no você se sentir bem, você se sentir à vontade, você ser o centro das atenções, você vai receber tudo o que você precisa. Então eles capricham. O evangelho de Jesus Cristo é um pouquinho diferente de tudo isso. Então, uma das estratégias deles é a caprichar nas aparências. Infelizmente, muitos são os que caem nessas armadilhas. Uma vez fisgados por eles, dificilmente conseguem libertar-se. Uns por causa da lavagem cerebral que recebem, outros em razão do terrorismo psicológico e da pressão que sofrem de seus líderes. Seus argumentos são recursos retóricos, bem elaborados e persuasivos, para convencer o povo a crer num Jesus estranho ao Novo Testamento. Leia 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, eles pregam um Jesus totalmente diferente do que está escrito nas Escrituras. E aí, por medo, as pessoas passam a ficar aprisionados e servindo a um Jesus que não é o nosso Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Eles estão amarrados, enganados, né? Infelizmente. Segundo tópico dessa lição que nós vamos estudar hoje, a perícia dos pais da heresia. Vamos lá. Persuasão nas palavras. Eles costumam persuadir as pessoas que se aproximam deles com palavras lisonjeiras, com palavras que vão botar o ânimo da pessoa para cima, o ego da pessoa para cima.
E aí, muitos são os que caem. Por quê? Porque o orgulho está entranhado na alma do ser humano. Nesse plano aqui, a nossa alma, nesse nível aqui, é muito fácil dela ser ludibriada. Por quê? Porque é só prometer coisa boa. Prometeu coisa boa, a alma se alega, já acha que é Deus. Às vezes o Senhor tá pedindo para a gente se converter, se consertar. Mas você chega lá e o Senhor promete o Senhor com S minúsculo, viu? Não o meu Senhor, o nosso Senhor verdadeiro. Mas ele chega e faz promessas e mais promessas e mais promessas e muitos caem. Por quê? Porque querem ouvir aquilo. Então, palavras persuasivas é uma outra artimanha. Vamos lá. Os falsos mestres têm grande facilidade de convencer com as palavras. São pessoas aparentemente boas e tranquilas, até que alguém pise no seu calo. Eles são cheios de regras e de preocupações, às vezes com alimento, com vestimenta, com os dias da semana e por aí vai. Então é uma das artimanhas, ele usa tudo isso como rédea para prender as pessoas. Leia Colossenses capítulo 2, versículo 16, versículo 18, versículo 23. Enganar é o propósito deles. Seduzir com raciocínio capciosos. Descreve com precisão a perícia dos falsos mestres na exposição de suas heresias. O nosso cuidado deve ser contínuo para não nos tornarmos presas desses doutores do engano. Eles enfeitam muito, mas quem lê Bíblia não se engana. Vamos lá. O Jesus que recebemos. Vamos prestar atenção nessa partezinha aqui. Colossenses 2, versículos 6 e 7. O apóstolo insiste que devemos andar de acordo com o Evangelho, a fim de ficarmos arraigados, edificados e firmados na palavra de Deus. Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos. Às vezes, há alguns pontos aparentemente comuns entre nós e eles, e nisso reside o perigo, visto que é por onde tais ensinos se introduzem. O que é que o professor está querendo passar para nós aqui? O Jesus que recebemos. O Jesus que recebemos, em primeiro lugar, é simples. Em segundo lugar, é amoroso. Em terceiro lugar, é paciente. Então, ele vai esperar você buscar ele para ele se revelar a você e as coisas funcionarem na tua vida. E Satanás faz o contrário. Ele segura de uma forma, usando a palavra do Senhor, né, os pontos que eles acham assim. Eles acham não, que eles com muita precisão procuram os pontos assim que convencem as pessoas. Inclusive convence as pessoas a ficar na mermice, a não mergulhar na palavra de Deus. Existem líderes que têm medo que os seus liderados leiam a palavra. Não, você não precisa ter medo. Se você é de Deus mesmo, você não precisa ter medo que os seus liderados aprendam a palavra. Porque tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo trabalhar. E o Senhor usa quem Ele quer. Né? Então, nós precisamos ver qual é o Jesus que nós recebemos. Se é o nosso Jesus mesmo, aquele Jesus que veio para salvar o que havia perdido, e o Espírito Santo nos faz entender quem é esse Jesus. Portanto, meu amado, leia a Bíblia, que você vai saber qual é o Jesus que você recebeu, certo? A simplicidade do Evangelho. O Jesus que recebemos e a simplicidade do Evangelho para você contrastar com as heresias dos doutores do engano. A mensagem do Evangelho é simples e qualquer ser humano, independentemente do seu preparo intelectual e origem, é capaz de entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. A conversão ao cristianismo não é resultado de estratégias de marketing, nem de técnicas persuasivas. 1 Coríntios 2:4, leia lá. Não é necessário, portanto, um curso de lógica para alguém ser salvo ou entender os princípios da fé cristã, porque o Evangelho é simples, o Espírito Santo é simples e ele está falando ao seu coração através desse vídeo, que você precisa estar atento.
Se você não está comendo gato por lebre, se você não está sendo enganado, se as artimanhas de Satanás não têm prendido você com o medo, com o orgulho e com a ganância, né, com o desejo de poder, de ser alguma coisa, nós precisamos estar atentos em relação a isso. As sutilezas do erro. Vamos mais adiante. Assista até o final, por favor, que é muito importante. Depois assista de novo, ponto por ponto, lendo a palavra. Aprender dá trabalho, mas é importante. Depois que você aprende, nunca mais desaprende. As sutilezas do erro. Vamos lá. Colossenses 1:3. Ninguém vos faça presa sua. Você não está amarrado a ninguém. Jesus Cristo verdadeiramente libertou. Se você está num lugar ou junto com alguém por medo, isso não é certo, isso não é correto. Se afaste, saia desse lugar, saia dessa situação. O significado de presa revela o que acontece ainda hoje com os adeptos das seitas. O verbo grego silagogeu, levar como despojo ou prisioneiro de guerra, sequestro, roubo, descreve o estado espiritual dos que seguem os falsos mestres. Um dos principais objetivos dos falsos mestres é escravizar suas vítimas e terem domínio sobre elas. Colossenses 2:8, Gálatas 4:17. Hoje muitos estão em grilhões das seitas como verdadeiros escravos. Amados, tenha cuidado. Observe o que você está fazendo e aonde você está. E sai da escravidão. Você pode agora escapar dessa escravidão. Vamos lá. Vãs filosofias. Por meio de vãs filosofias, em grandes centros de ensino com grandes estruturas ditas educacionais, vemos por vezes a raiz do mal se entranhar nos corações dos incautos. Então, presta atenção. O evangelho é simples, o evangelho não é complicado. O evangelho não é um mistério, o evangelho é revelado. Inclusive, o livro de Apocalipse se chama Revelação. As pessoas têm medo do livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse é uma carta aberta para o ser humano, falando do fim. Mas como a gente quer fingir que não entende, aí fica inventando coisas. Vãs filosofias, nós não precisamos de complicações e nem é mistério, é mistério, é mistério. Não é mistério, o evangelho é simples. Qualquer pessoa sem instrução, ouvindo a palavra, ela aprende a salvação simples, como Jesus trouxe. Vãs sutilezas. Engano e sutileza são a mesma coisa quando se trata de querer convencer uma alma para o erro. Outra palavra cabível nesse contexto é sedução. E é justamente o que temos visto de forma corriqueira. Mateus capítulo 13, 22. É mediante tais recursos que os mestres do erro conduzem suas vítimas ao engano e, consequentemente, à morte. Estas acabam por dar ouvidos a fábulas sem nenhuma base bíblica e são como aquele que constrói sobre a areia. Por último, nós vamos ver a tradição dos homens, né? Não é a tradição apostólica nem judaica, mas um sincretismo de elementos cristãos, judaicos e pagãos, angeolatria e ascetismo, por exemplo, eram práticas que se opunham ao evangelho. E, para concluir, o povo de Deus vive em uma guerra espiritual constante. Desde o início, o inimigo tem pelejado contra a igreja de Cristo, e não somente contra a igreja, mas contra toda a raça humana. Seu ódio contra o ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus é eterno. Devemos ficar atentos às Escrituras Sagradas para não cairmos no abismo do engano. Que o Espírito Santo seja com todos nós. Amém. E assim, terminar a lição que nós tivemos na escola bíblica há alguns anos. Queridos, no nome de Jesus Cristo, atente para a palavra de Deus. Você que não sabe ler, coloca para ouvir no fonezinho de ouvido, tá certo? Coloca para ouvir,
porque a palavra de Deus é o que verdadeiramente liberta. Saia da escravidão, não deixe que outras pessoas ditem as regras para você, mas usa de sabedoria e busca a palavra do Senhor. Porque o mal, ele vem sutilmente, ele vem com palavras agradáveis, ele vem com coisas agradáveis, ele vem com presentinhos, ele vem com agrados. O mal, ele é astuto. Mas se você estiver ligado na palavra do Senhor, você não vai se deixar enganar. E todo o mal ele vai se dissipar, porque nós temos um universo inteiro à nossa disposição. Nós temos um Deus grandiosíssimo que nos ama, que nos percebe, que nos quer, que nos aguarda. Ele só quer o seu sim para ele operar na sua vida. Não é você que vai dar uma chance para Jesus, é Jesus que está te dando uma chance hoje, através desse vídeo, de conhecer a palavra, de viver a palavra, de entender a palavra. Muitas pessoas, mesmo cristãs, estão apegadas aqui ao mundo, a essas coisas daqui desse plano. Mas se você tem lá dentro do seu coração o intuito de servir a Deus, então saia dessa armadilha. Saia dessa armadilha. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Depois, as demais coisas serão acrescentadas. Ontem eu estive com a secretária da igreja, a gente está fazendo a transição, porque uma vai casar e vai embora, e a gente já está fazendo a transição com a outra, e nós juntas, fomos elaborar as coisas, começar a botar as coisas em ordem para ela entender o pé da questão, né? E aí nós fomos transcrever alguns pedidos de oração para o caderno novo da oração. E aí, basicamente 99% dos pedidos é por coisas daqui. Cura divina, fulano de tal, cura divina, fulano de tal, porta de emprego, fulano de tal, uma porta aberta, fulano de tal, uma bênção no casamento, fulano de tal, não sei de quê. Todos os pedidos é voltados. E aí eu sorri e disse bem assim, você vê, filha, ninguém pede, por exemplo, Deus, eu quero maior entendimento da palavra. Deus, eu quero conhecer o Senhor melhor. Não, as pessoas só pedem coisas daqui, terrenas. Por quê? Porque ainda estão muito nesse âmbito aqui. Quando nós saímos desse daqui para um superior, sabe o que acontece? Tudo muda na tua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós saímos do padrão raso e elevamos um pouco mais a vontade de servir, a nossa entrega ao Senhor, ao espiritual, ao conhecimento da palavra, porque é por aí onde começa tudo e onde termina tudo também. Então, tudo muda de figura, tudo melhora. Eu espero, em nome de Jesus, que esse vídeo venha ajudar você na sua salvação, na sua libertação. Eu espero do fundo do meu coração que essas madrugadas que a gente está aqui orando, buscando a face do Senhor por você, que é inscrito aqui no canal e que vai se inscrever, e todos aqueles que chegarão, eu espero profundamente, do fundo da minha alma, que não seja em vão, que o Senhor te alcance, que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus e receba essa chance gloriosa que Deus está lhe dando. Se você percebeu que você está sendo guiado por um lobo vestido de cordeiro, se afaste. Procura a palavra do Senhor. E se você percebeu que você ainda está muito longe do conhecimento da verdade, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia está bem aí pertinho de você. Não é impossível e ainda dá tempo. Então entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu quero pedir permissão para orar por você e pela sua casa. Como eu disse, aqui é madrugada e eu estava intercedendo ainda há pouco e vim gravar porque aumentou muito a família Reviver. E aí eu tenho que dar essa assistência a você do canal e assistência ao meu povo aqui fisicamente, presencialmente. Mas se você quiser aprender um pouco mais e você for daqui da Redondeza, você é convidado a estar conosco. Porque aqui no canal a gente não pode passar todas as coisas que nós passamos, por exemplo, na escola bíblica, que nós passamos no culto de doutrina, nas quintas-feiras à noite, e nós não temos essa liberdade aqui, né, de expressão total.
Mas eu louvo a Deus por essa plataforma. Eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele tem nos feito alcançar pessoas bem distantes, na nossa simplicidade. E a gente vai chegar lá. Se a gente alcançar mais um, já temos sucesso certo na nossa missão. Você me permite orar por você? Querido Senhor, diante da Tua majestade eu quero me curvar. Sei que o Senhor é santo, verdadeiro, e diante do Senhor, ó Deus eterno, eu venho com adoração. Quero adorá-lo na beleza da Tua santidade, pois Tu és magnífico, Senhor. A soberania é sua. O Senhor tem o poderio, a última palavra. Bendito seja o Teu nome, Jesus, que vive para sempre. Venceste a morte e em breve o Senhor triunfará quando ressuscitar os nossos irmãos e nos levar para casa, concluindo, Senhor Deus, a Tua promessa, o Teu propósito para com a igreja. Enquanto o Senhor não vem, nós estamos vivendo aqui nessa terra, nesse âmbito, ó Deus eterno, material. E é tão difícil encontrar o espiritual, mas quando nós encontramos, como foi o nosso caso e dos que estão aqui no canal, nós nos alegramos muitíssimo, porque vemos que todo o universo está à nossa disposição para trabalhar, para guardar, para nos ajudar, e que temos o Espírito Santo para nos instruir. Pai, eu peço permissão para adentrar nos átrios celestiais e pedir a bênção para aqueles que estão me ouvindo aqui. Na condição de líder espiritual, Senhor Deus, deste pequeno rebanho, eu os levo diante da Tua presença e deposito diante dos Teus pés, cada um com suas causas. Ministro na vida deles, ó Deus eterno, bênção total, libertação total, resposta das orações. Por Tua graça e misericórdia, eu quero Te agradecer nesta madrugada, por cada um que vai assistir esse vídeo, por cada um que vai se inscrever nesse canal, pela Tua presença gloriosa neste negócio, pois eu sou, Senhor, a menor da casa. Mas aprove ao Senhor me usar neste negócio para falar a palavra do Senhor de forma simples, assim como é o Evangelho. Simples. Cobre-me com precioso sangue, livrando-me de todo o mal, purificando os meus pecados e ajudando-me, Senhor, nessa batalha, nessa peleja. Guarda as nossas famílias, em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Dá-nos um dia bom, Senhor, suave, tranquilo e cheios de conquistas e de vitórias, para a glória do Teu nome, pois nós somos gratos a Ti por tamanho cuidado que tens tido conosco. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Deus abençoe você. Se inscreva aqui no canal e ajude a gente, tá bem? Ajude a gente a continuar essa luta que é tão grande. Porque lutar contra as artimanhas de Satanás, lutar contra as hostes satânicas é muito difícil. Mas nós temos uma arma poderosíssima que se chama Bíblia Sagrada. Quando você está dentro da palavra, quando você está vivendo a palavra, ninguém pode impedir o seu avanço. A noiva vai avançando e pisando serpentes e escorpiões, e libertando vidas, e essas permanecendo na palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Se inscreva e consiga mais um, tá bem?